Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro America's First Daughter. America's First Daughter, ou em português seria algo como A Primeira Filha da América, é um romance histórico, portanto uma ficção histórica focada na filha mais velha de Thomas Jefferson. Eu não sabia muito sobre Thomas Jefferson, sempre soube que foi quem escreveu a Declaração de Independência, soube alguns dos feitos políticos dele na América, mas tinha muito pouco conhecimento sobre esse período histórico em si e sobre tudo o que ele implicou e as suas relações com os outros países. E, na altura, este livro chamou muita atenção porque ele foi nomeado para a melhor ficção histórica, eu penso que foi a melhor ficção histórica no Goodreads, já foi há uns anos atrás, esteve na lista dos finalistas e chamou muita atenção pela temática e pela capa, porque a capa vocês têm que admitir que é uma capa lindíssima. Este livro é um grande calhamaço e foi escrito por duas autoras, por Stephanie Dray e por Laura Camoy, eu penso que é assim que se pronuncia, mas não tenho a 100% de certeza. Há uns tempos atrás eu encontrei numa promoção na Audible, portanto, para ouvir em audiobook e não resisti. Eu normalmente tento pegar nos audiobooks de livros que não estão traduzidos para Portugal para me conseguir dar alguma abrangência, conseguir ler coisas que cá se calhar não consigo ler, e ele estava numa promoção daqueles de leve 2, pague 1, e eu aproveitei porque já tinha o livro debaixo de olhos há algum tempo. Então, como já disse, é uma ficção histórica, é um grande calhamaço e conta a história de Martha Jefferson, portanto a filha mais velha de Thomas Jefferson. Esta é uma ficção histórica que acompanha a vida quase toda de Thomas Jefferson, mas acompanha da perspectiva da filha, a personalidade da filha e esta personagem que passa tão despercebida por ser filha, por ser mulher numa época em que as mulheres não eram valorizadas, mas que lhe dá aqui um grande destaque. E as autoras inspiraram-se em factos verídicos e especialmente em cartas. Thomas Jefferson escrevia imensas cartas, e então as autoras, sempre que possível, punham citações de cartas dentro do livro. Portanto, cada capítulo começava com a citação de uma carta. E cartas essas que são verídicas, portanto estamos a falar de cartas verdadeiras, de excertos verdadeiros que as autoras iam inserindo ao início de cada capítulo e de cada passagem. Portanto, os capítulos tinham várias quebras, várias pausas, e ali pelo meio iam inserindo sempre citações que contextualizavam o momento e a situação, e a maior parte desses excertos são verdadeiros, e é isso que está logo na nota inicial nesta história. Logo nas primeiras páginas, portanto, os primeiros minutos de ouvir, temos essa nota inicial em que explicam que a maior parte das cartas que nós vamos ouvir, a maior parte das citações são verídicas e, na sua maioria, são posicionadas no tempo. Claro que este tipo de histórias temos sempre uma nota final, que é a parte que eu adoro ler, que é dizer o que é verdade, o que é ficção. Houve ali pormenores que eu achei que seriam ficcionados e que eram reais, e isso é sempre muito interessante e traz muito valor, e conseguimos mesmo perceber como é que estas autoras perderam tanto tempo a investigar, a pesquisar, a analisar, a tentar unir pontos, unir factos e tentar conceber então esta personagem que é uma personagem extremamente rica e muito bem trabalhada. A nossa história começa quando Thomas Jefferson acabou de morrer. E nós temos aqui a nossa protagonista, portanto a Martha Jefferson, mais conhecida por Patsy, a ler as cartas e documentos que ficaram para trás do pai e a refletir sobre o passado. E a partir daí ela começa a contar a história do passado para o presente, portanto, desde a infância dela muito pequenina, até então o momento depois da morte de Thomas Jefferson. É uma viagem longa pelo tempo, é uma viagem cheia de política, como não podia deixar de ser, cheia de acontecimentos históricos, cheia de ligações, de coisas que eu não sabia, porque eu tenho muita dificuldade em posicionar as coisas em datas, e lendo assim e percebendo que eles foram à França na altura ainda de Maria Antoinette, portanto, coisas da história que se cruzam, é muito mais fácil para mim perceber a história, e essa ligação é muito interessante. Todas as revoluções pelo que o mundo estava a passar, todas as guerras, a história começa logo com os britânicos a invadirem a terra deles na América. É uma história cheia de peripécias históricas. Senti que era uma história que, se calhar, quem conhece a América, portanto, quem conhece a história americana, se calhar vai ter muito mais facilidade do que eu a ler. Houve coisas que simplesmente as autoras diziam, o narrador, que aconteceu isto porque isto estava a vir a acontecer há muito tempo, e eu
muitas vezes tinha dificuldade em posicionar-me na história e perceber exatamente o que é que estava a acontecer, porque talvez me faltasse esse background da história americana. É uma jornada da protagonista, é uma jornada de crescimento, é uma jornada de evolução de uma pessoa que sempre foi uma apaixonada pelo pai, que sempre dedicou a sua vida toda ao pai e que fez tantos sacrifícios pelo pai. E nós vemos uma personalidade forte, uma personalidade muito política também, como o pai, e que prescindiu de tanto por ele. Vemos todas as pequenas coisas que lhe foram acontecendo e todas as escolhas que ela tomou e vemos como é que isso, de certa forma, influenciou toda a sua jornada e a sua vida. A maior parte destas coisas, volto a dizer, são verídicas, mas as autoras conseguem dar um foco muito interessante ao que está por trás, àquilo que não é referido, àquilo que não é escrito, àquilo que não é apontado. E neste caso, um dos grandes realces é a questão da escravatura. Portanto, nós estamos a falar de personagens que viviam na Virgínia e que eram donos de escravos. E então nós temos um senhor tão importante a defender que os homens são iguais, que têm os mesmos direitos. Temos aqui personagens a defender a união das raças, a libertação dos escravos e, ao mesmo tempo, temos essas mesmas personagens a serem donas de escravos e verem o valor que têm nos escravos a nível monetário e verem também famílias inteiras de escravos que querem continuar a servir o mesmo dono porque querem ficar juntos. Há aqui montes de questões de raça, de preconceito que são exploradas ao nível do cinzento. Não é nem preto nem branco, não é isto é que é correto nem isto é errado. Há aqui um meio que as autoras exploram muito. Temos personagens que nós sentimos que concordamos com as ideias delas, que de facto devia-se abolir a escravatura e que depois ao mesmo tempo não são capazes de libertar os escravos porque precisam deles a nível financeiro ou porque precisam deles para sobreviver. E nós somos metidos no meio destes conflitos todos e não se chega aqui a nenhuma conclusão, porque obviamente neste período histórico não se chegou a nenhuma conclusão, apesar de ter havido muitas revoluções e muita evolução para um dia se chegar então à libertação dos escravos. Mas as autoras conseguiram explorar muito essa coisa por trás, especialmente porque logo nas primeiras páginas do livro nós temos a Patsy à beira do leito de morte do pai e quem está ao lado é a amante do pai, que é uma mulata, portanto, que ainda é parente da Patsy de certa forma, portanto, nós percebemos ali que há muitas relações amorosas por trás, mas que foram escondidas, foram feitas ali mesmo de propósito para não aparecerem. Há muitos mistérios de quantos filhos é que ele terá gerado fora do casamento e com pessoas de cor, e as autoras exploram muito isso porque isso existiu, há factos históricos a indicar que existiu, mas essa história nunca é contada porque era a história de trás, era o backstory. Então as autoras exploram muito isso e trazem isso muito à frente. É uma leitura longa, é mais uma vez um calhamaço. O audiobook era enorme, já não sei, 24 horas para aí. Eu ouvi-o com bastante velocidade, até porque a narradora lia muito pausadamente, mas mesmo assim demorou-me bastante tempo a ler. E é uma ficção histórica, mais uma vez, muito, muito política, muito focada nos valores das personagens, nas suas ideias. Achei a construção das personagens muito bem feita, nós conseguimos nos relacionar com elas e perceber os seus defeitos e virtudes e as suas características e conseguimos perceber porque é que a protagonista toma algumas escolhas. No tudo, eu só não conseguia envolver aquele ponto de ficar completamente viciada e de querer saber mais, porque senti que não havia muito mais a saber. Nós, como começamos a história já depois da morte de Thomas Jefferson e vamos contando para trás, nós sentimos que é a protagonista a contar-nos a vida dela, a contar-nos como é que tudo a levou a estar ali naquele momento. Portanto, não é daquelas histórias de nos deixar e agora o que é que será que vai acontecer no próximo capítulo. Claro que ficamos curiosos com algumas coisas que vão acontecendo, mas é uma história com um ritmo calmo, é uma história que se vai desenvolvendo, que vai explorando e que nos vai deixando então com ideias no ar, sendo que uma dessas ideias é maioritariamente a questão das raças. Eu tinha lido este ano A Invenção das Asas, que tem ali em cima, que também é sobre a escravatura na América, e percebi-me que é um tema que eu li pouco, portanto é um período histórico que se calhar eu nunca abordei muito. E esta foi uma boa experiência, eu gostei bastante da leitura, adorei a narradora, fazia as vozes todas muito diferentes e tinha mesmo aquele sotaque americano carregado, mesmo típico
daquela época, ela conseguia muito bem representar isso, e mesmo num período em que eles estão em França, ela fazia mesmo os sotaques franceses, tudo muito direitinho. Eu gostei muito da narração, acho que está um trabalho muito bem feito. Mas, como já disse, não foi uma história que me levou a envolver imenso. Eu gostei muito da história, recomendo a leitura se gostam deste período histórico, se querem saber um bocadinho mais, mas para mim não foi daquelas leituras 5 estrelas que me arrebatasse como eu estava se calhar à espera que fosse. Eu vou-lhe dar umas 4 estrelas bem sólidas. Andei um bocadinho hesitante se deveria dar um bocadinho mais, porque eu acho que a escrita, a pesquisa, todo o trabalho que elas tiveram, especialmente aquilo que a gente vê na nota final, todas os pormenores que eles conseguiram incluir, todos os pontos que conseguiram pôr, todos os detalhes, acho que está muito bem feito. Mas para mim não foi uma história que me arrebatasse, mas são 4 estrelas bem gordas e bem sólidas, porque foi uma ótima leitura e uma muito boa narrativa, e gostei de conhecer um bocadinho mais sobre este período histórico, e quem sabe no futuro consigo encontrar outras histórias igualmente interessantes que se passem nesta época e neste local. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro America's First Daughter. Digam-me em baixo se já tinham ouvido falar deste livro, se ficaram curiosos, se já leram outros livros passados neste período histórico ou que também se foquem sobre a escravatura na América. Deixem-me tudo aí em baixo nos comentários, porque eu adoraria ter mais recomendações sobre esta época e sobre estes locais, porque eu sinto que é uma coisa que não leio tanto. Se calhar leio mais ficção histórica focada na Segunda Guerra Mundial ou então na Ásia, portanto é um período histórico que não leio tanto, portanto se tiverem recomendações para mim, não hesitem em deixarem na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram uma boa ficção histórica e de subscreverem o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!